Olá, pessoal do sexto período de RI. Aqui é o professor Emerson e estou muito satisfeito que a gente vai poder trabalhar com a disciplina esse semestre, né? Na modalidade EAD, a disciplina é Arbitragem e Mediação Internacional. Vocês sabem que eu sempre gostei muito de trabalhar com a turma de vocês e aí é um prazer encontrar vocês esse semestre, nem que seja aqui no sistema EAD, né? Através de aulas gravadas, mas toda semana a gente vai disponibilizar aulas e atividades para vocês fazerem. Depois, pessoal, a gente pode marcar um dia pelo menos a cada unidade ou uma vez por mês, e aí vocês me deem esse feedback, por favor, para a gente conversar ao vivo, porque tanto pela questão da saudade que a gente tem da turma, quanto também para tirar algumas dúvidas e também para tirar dúvidas, você tem à disposição o nosso grupo do WhatsApp, vocês podem mandar e-mail para mim, vocês sabem que eu respondo, eu estou sempre à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Então, nesse nosso primeiro encontro, basicamente eu vou passar para vocês o plano de ensino, que já está disponível no Moodle, né? E discutir um pouco a questão do cronograma, da bibliografia, das atividades, provas, trabalhos, etc, etc, etc. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, tá certo? Então, vamos começando lá. Eh, Nós temos aqui a nossa ementa, né? A ementa é o resumo daquilo que a gente vai passar para vocês estudarem, né? Inclusive, eu sempre destaco que ementa em italiano significa cardápio. E do mesmo jeito que um cardápio de um restaurante, a ementa de uma disciplina, ela especifica o que a gente vai servir para vocês, nesse caso, durante o semestre, né? Então, a gente vai ver as formas alternativas de solução de conflitos internacionais, a mediação e arbitragem, qual a diferença entre elas, né? Conceito, diferenciação, histórico e princípios básicos, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem, como é que é feito uma, como é que é feito outra, a figura dos árbitros e dos mediadores, né? O compromisso, a cláusula e o laudo arbitral, mediação e arbitragem na legislação brasileira, a disciplina de mediação internacional, mas a gente não pode estudar a nossa legislação também. A gente vai ver a lei de arbitragem, que é a lei federal número 9.307/96, chamada Lei Marco Maciel, porque o projeto foi ele que relatou, né? O ex-presidente da República pernambucano Marco Maciel, e a lei de mediação, que ela é mais recente, né? A lei 13.140 do ano de 2015. A gente vai falar também sobre a mediação e arbitragem no comércio internacional, vai falar sobre as principais convenções internacionais de arbitragem, e com destaque aqui para duas, né? A Convenção das Nações Unidas sobre Sentenças Arbitrais, que é a Convenção de Nova York de 1958, e a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Internacional, que é a Convenção do Panamá de 1975. Também nós vamos falar dos principais órgãos internacionais públicos e privados que trabalham com arbitragem. A Corte Internacional de Arbitragem da International Chamber of Commerce, ICC, que é a mais conhecida na área de comércio internacional, nesse caso é uma câmara setorial. É uma ONG, viu? Não é uma organização internacional, não. O Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, público. Percebo que a da ICC é privado, né? Aqui é público. E o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que recebe demandas tanto de órgãos públicos quanto de empresas, órgãos privados, né? Então, essa é a ementa. Aqui tem as competências e habilidades que eu não vou entrar agora, mas vocês podem depois conferir no plano de ensino. Caso tenham dúvida, entre em contato conosco. E o conteúdo programático. Olha, a disciplina de vocês, ela é dividida em 3 pontos. 3 pontos para a primeira unidade, melhor dizendo, e 3 pontos para a segunda unidade. Na primeira unidade, a gente vai começar pelo ponto 1. Semana que vem eu já vou disponibilizar alguma coisa do ponto 1, do conteúdo. Formas alternativas de soluções de conflitos. Quando a gente fala de formas alternativas de soluções de conflitos, são aquelas que fogem do poder judiciário. No caso, a mediação e a arbitragem são formas de resolver conflitos entre pessoas jurídicas, empresas, entre pessoas naturais, né? Nós, seres humanos, nascidos com vidas, que fogem do poder judiciário. Essas formas alternativas de soluções de conflitos, não existe só a mediação e a arbitragem, são as duas principais e as mais utilizadas. Mas há outras, como, por exemplo, a negociação direta entre as partes.
As formas de soluções alternativas de conflitos, elas tendem a ser mais rápidas do que o poder judiciário, seja o poder judiciário nacional ou internacional. São menos burocráticas e são mais baratas, tá, via de regra. Então, hoje em dia, há um incentivo muito grande, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, de priorizar essas formas alternativas de soluções de conflitos, por esses 2 motivos principais que eu estava me referindo. O fato delas serem mais rápidas, que seria o aspecto da celeridade, e o fato delas serem mais baratas, que seria o aspecto do custo, né. Então isso facilita. Já no ponto 2 a gente vai ver os aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Começa diferenciando uma da outra, né. Só rapidinho, só vou falar aqui da diferenciação. Pessoal, na arbitragem, o árbitro, ele dá uma sentença arbitral que resolve o conflito, seja esse conflito decorrente de empresas ou de estados, por exemplo. O árbitro é como se fosse um juiz, mas para aquela causa, ele não ocupa um cargo num tribunal, seja nacional ou internacional. Outra coisa, pessoal, para ser árbitro ou mediador não precisa ter formação em direito, certo? Inclusive, muita gente de relações internacionais, muita gente até das engenharias trabalha como árbitro e mediador, porque a ideia da arbitragem, da mediação, inclusive, é possibilitar que pessoas que são especialistas numa determinada área, por exemplo, profissional de comércio exterior, ele tem mais conhecimento na área de comércio exterior do que um juiz formado em direito, né, que não vê nada de comércio internacional, não se vê nada vê sim, um pouquinho só na parte de direito empresarial, sobre a questão de contratos. Mas, assim, os detalhes, os procedimentos, desembaraço, isso a gente não vê em direito, a gente vê contratos, né, basicamente o que a gente vê é contratos, a regulamentação, né, mas, por exemplo, o procedimento: "Ah, eu quero saber como é que você faz um desembaraço, como é que você importa ou exporta um produto". Isso só vocês de RI e de comércio internacional é que estudam com detalhes, né. Então, o árbitro, gente, ele dá uma decisão pronta e acabou-se, morreu Maria Preá. O mediador, gente, ele só dá sugestões, tá, mas ele não dá uma decisão pronta e definitiva. Então essa é a principal diferença. E aí a gente vai falar os procedimentos da mediação, os procedimentos da arbitragem, a diferença de um para outro, né. Então isso no ponto 2. O ponto 2 é teoria geral de mediação e arbitragem. No ponto 3, a gente vai falar da mediação e arbitragem na legislação brasileira, inclusive colocando os pontos principais da respectiva lei de arbitragem e lei de mediação aqui do Brasil, que a gente citou há pouco, né. Então isso na primeira unidade. Na segunda unidade, a gente vai ver, no ponto 4, as principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem, nesse caso é regulamentação internacional. Os tratados, né, e também normas de câmaras de comércio internacional, que aí a gente inclui naquilo que a gente chama de soft law, né, que a gente falou acho que um pouquinho em direito internacional privado, que são normas originárias de órgãos que a princípio são ONGs, mas que têm capacidade de regulamentar, como por exemplo, a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional, que é a principal de todas. As cláusulas incoterms que regulamentam o comércio internacional vêm da ICC, não são cláusulas criadas por órgãos públicos, nem pelo Estado, nem por organizações internacionais. O ponto 5, a gente vai falar da mediação e arbitragem no comércio internacional, inclusive a arbitragem, mediação se usa também, né, mas o que mais se usa para resolver conflitos de comércio internacional na importação e exportação de produtos é a arbitragem, muito mais do que o judiciário. Até porque, pessoal, essas empresas que importam e exportam, elas querem uma solução mais rápida do que a do judiciário e muitas vezes elas não confiam no judiciário de outro país. Então, por exemplo, pode ter um contrato, e provavelmente existe, que entre uma empresa de importação e exportação, entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa, mas coloca que qualquer conflito entre as partes não vai ser resolvido nem pelo juiz da China e nem pelo juiz do Brasil. Vai ser resolvido pela Câmara de Arbitragem da ICC em Paris, que é uma das principais no mundo, né. E aí, o comércio internacional realmente ele usa mais a arbitragem do que qualquer outra coisa para resolver conflitos. E aí a gente já pega o gancho do ponto 6.
Principais órgãos internacionais públicos e privados de mediação e arbitragem. Então, a gente vai ver, não todos, não é impossível você estudar todos, né, mas os principais, como, por exemplo, privado, eu falei aqui da Câmara de Arbitragem da ICC, público tem o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, e também temos o do Mercosul, né. Basicamente, a gente vai estudar esses 3 e já é muita coisa, né, porque a gente vai estudar 3 órgãos internacionais que trabalham com mediação e arbitragem, que nem a gente estava falando aqui da ementa. Em relação à bibliografia, é isso aqui, né, tem 3 órgãos. Em relação à bibliografia, pessoal, deixa eu pegar aqui. Tanto na bibliografia básica quanto na complementar, a gente tem todos esses livros disponíveis e um artigo científico que é muito bom. Inclusive, esse artigo científico acho que vocês vão usar bastante, porque ele é bem resumido, já já eu falo. Todos têm na biblioteca digital, na SES e no portal. Inclusive, como a disciplina é AD, também isso já facilita, né. E qual é o problema aqui? É que diferente de direito internacional público e direito internacional privado, gente, não há um livro que tenha tudo, tá? Tem alguns que têm boa parte do assunto, mas aí não se preocupem, porque no estudo dirigido, se, por exemplo, não tiver aquele assunto no livro, eu indico aonde tem. Então, o primeiro livro que eu indico aqui é do José Antônio Fichtner, Sérgio Mannheimer e André Monteiro, Teoria Geral da Arbitragem, da Editora Forense, 2019. Livro bom, né, também. O outro livro é o livro do Luiz Fernando Vale de Almeida Guilherme, Manual de Arbitragem e Mediação, da Editora Saraiva, 2020. Reparem que são livros novinhos, né. Tem esse da bibliografia básica, todos eles têm no máximo 2 anos. E por último, o Manual de Mediação e Arbitragem, de Humberto Pinho, e Marcelo Mazzola, Manual de Mediação e Arbitragem, da Editora Saraiva. Então, esses são os 3 livros da bibliografia básica, esses são os que têm mais assunto, entendeu? Por isso que eles estão na bibliografia básica. O outro livro é de um autor francês, Emmanuel Gaillard, acho que é assim, né? Quem vocês sabem francês mais do que eu, corrijam. Teoria Jurídica da Arbitragem Internacional, da editora Atlas, 2014. Esse livro é um livro bom também, mas ele aborda poucos aspectos, por isso que ele não está na principal. Não é nem pelo ser 2014. Tem o livro do Joaquim de Paiva Muniz e outros, né, que ele é coordenador Arbitragem e Mediação, da editora Forense, 2014. É um livro muito bom, a coletânea de artigos tem vários assuntos, podem servir para vocês pesquisarem, por exemplo, para fazer seminários ou para fazer artigos científicos sobre mediação e arbitragem. O próximo livro, do Luiz Felipe Salomão e Caio César Rocha, Arbitragem e Mediação, a Reforma da Legislação Brasileira, também é outra coletânea de artigos, com vários artigos abordando temas sobre mediação e arbitragem. Outro livro de coletânea também é o livro do Carlos Alberto Sales e Marcos Lorentini e Paulo Eduardo Silva, Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem. Esse livrinho já 2021, pessoal. Esse livro é também uma coletânea muito boa e muito atualizada, com vários artigos que abordam sobre mediação e arbitragem. E também temos o livro aí, nesse caso já é mais um manual, do Luiz Antônio Scavone Júnior, Arbitragem, Mediação, Conciliação e Negociação, da editora Forense, 2020. Repare que são livros geralmente bem atualizadinhos, né? Por último, tem um artigo da Carmen Tiburcio, que eu vou disponibilizar para vocês na íntegra, porque ele é bem resumidinho. Esse artigo acho que vocês vão gostar. E ele resume bem o assunto, que é Arbitragem Internacional, Definições e Questões Polêmicas, da Revista de Arbitragem e Mediação. Esse artigo é 2014, mas ele ainda está bem atualizadinho e, como eu disse, ele é bem curtinho e acho que vocês vão gostar muito. Pronto, pessoal, em relação à bibliografia básica, é basicamente isso que vocês têm. Como eu disse, não tem um livro que tenha tudo. Tem um livro professor que tem tudo, como acontece com direito internacional público ou privado? Não. A gente acha livros que têm boa parte do assunto, mas tudo não tem. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da avaliação.
que é geralmente aquela parte que vocês mais, ficam na expectativa, como é que vai ser a avaliação. Olha, eu estou pensando em trabalhar de forma muito parecida com o que eu trabalhava com vocês nas disciplinas presenciais. Outra coisa, não esqueçam, disciplina EAD não é a mesma coisa que disciplina remota não. Na disciplina remota vocês têm principalmente lives de aulas, né. Aqui não, aqui eu gravo. Eu posso fazer uma live com vocês, até porque para matar a saudade da turma, para a gente bater um papo. Inclusive eu estou devendo um papo com vocês, até para discutir aquelas questões esotéricas, né. A gente pode marcar, pessoal, tranquilo. Aí é só vocês me darem o feedback, tá certo? Mas EAD é aula gravada. Sim, aí como eu estava falando aqui, deixa eu falar para vocês, eu estou pensando em trabalhar da mesma forma, inclusive fiquem à vontade para dar um feedback. Ter uma prova principal dissertativa para vocês escreverem com as suas próprias palavras, valendo aí 0 a 10 nas 2 unidades. Ter os seminários, ou seja, a gente podia dividir a turma em 4 grupos, 2 grupos se apresentam na primeira e 2 grupos na segunda unidade. Esses seminários eu dou o tema prévio, vocês gravam um vídeo de 8 a 12 minutos e postam no YouTube. Inclusive eu quero, acho que vocês inclusive fizeram isso a última vez que a gente estudou direito internacional privado, não foi? Eh, Ano passado. Que é disponibilizar o vídeo no YouTube para os colegas assistirem. Eu acho isso muito importante e algumas turmas até têm cobrado: "Professor, disponibilize esse vídeo para o pessoal assistir". Aí, então, é importante, é interessante isso, e eu acho que eu vou prosseguir, vou fazer isso, né, disponibilizar para que todos, quem quiserem, não é obrigado você assistir nem fazer relatório, mas quem quiser assistir o vídeo dos colegas, fique à vontade, aí posta no YouTube, né. Todos vocês têm conta no YouTube, e é bom que vocês treinam, já que youtuber é uma das profissões do futuro, aliás, do presente, né. Tem gente aí ficando milionário sendo youtuber, né. Bom, pessoal, então vai ter os seminários, os grupos vocês escolhem, não vai ser por sorteio, vai ser por ordem de inscrição. Eu devo colocar, a partir da semana que vem, eu devo colocar já os temas para que vocês escolham, a gente combina, tá certo? E, sim, e exercícios de fixação, exercícios complementares, aqueles exercícios que eu passo com artigo, exercício em cima dos pontos que a gente vê, vai ter, e estudo dirigido também, vai ter. Os pontos desses exercícios são extras, sempre extras. Isso facilita que todo mundo que quiser tirar 10 acaba tirando na minha disciplina e geralmente não fica tem dificuldade na disciplina quem não consegue fazer o maior número de exercícios possíveis. Então esses exercícios sempre contam nota extras e são fundamentais para que vocês consigam ter um bom desempenho na nossa disciplina. A partir de semana que vem eu já vou deixar não vou fazer uma coisa também que eu estou vendo, e aí essa é a primeira disciplina completamente EAD, não, minto, teve uma. Eu não gosto de fazer aulas muito longas com disciplina EAD, porque acho que fica chato para vocês assistirem, né. Vocês gostam de assistir aula mais longa se for a live, né, ou seja, o remoto, né, mas no EAD total, o ideal é a gente fazer vídeos em torno de, no máximo, uma meia hora. E a gente vai manter esse espírito. Então, semana que vem eu já disponibilizo alguma coisa do ponto um, pelo menos a primeira parte, para que vocês possam assistir. E aí, só repassando aquela questão da avaliação, e sim, a frequência de vocês é atribuída de acordo com as atividades que vocês fizeram, né, já que aqui é EAD. Então, façam as atividades. Cada atividade que vocês não fizerem, estudo dirigido ou exercício de fixação, leva 2 fotinhas, certo? Então, explicando a nota de novo, como é que é a nota? 0 a 10 na atividade dissertativa, cada ponto, na hora da prova, vai ter um tema de dissertação para vocês fazerem, ou mais de um. Eu gosto de dar 4, né. 4 temas para que vocês escolham um e respondam a escolha de vocês. Faz uma dissertaçãozinha, 15 a 25 linhas, com as suas palavras, é uma dissertação. Não pode copiar de colega, não pode copiar do livro, não pode copiar da internet, né. Faz, lá. E aí, pessoal, como eu estava falando aqui, aí 0 a 10. Aí diz: "Ah, meu grupo vai apresentar na primeira unidade", beleza, divide a nota de 0 a 10 e soma com a nota de 0 a 5 do grupo.
E os exercícios contam como atividade extra. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais presenças e mais pontinhos extras vocês vão ter. Então, acho que o que eu queria falar hoje basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato conosco através dos órgãos competentes, aliás, órgãos não, canais competentes, desculpa pessoal, e fico à disposição de vocês, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês de novo, tá? Então deixo aqui meu abraço a cada um e a cada uma, e meu muito obrigado também. Tchau, tchau.